Olá, comunidade! Meu nome é Stephanie Lima, eu sou analista de projeto de aceleração aqui do Hub Salvador e hoje a gente está trazendo mais um episódio do Hub Talks, que é o nosso podcast trazendo algum tema sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Hoje a gente traz para vocês um tema de educação empreendedora e temos aqui alguns convidados para contribuir com a gente. Eu começo apresentando a Ana Júlia, que faz parte da Escola Cafeína, o Marcos, que é da Junior Achievement, e o Samuel, que faz parte da Liga Empreendedora da UFBA. Queria pedir também que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem da história, da jornada de vocês e como vocês atuam em cada uma dessas instituições. Quem começa? Pode primeiras damas. Entendi, né? primeiras damas, tá certo. Vamos lá, meu nome é Ana Júlia, eu atuo com a Cafeína, que é uma escola de empreendedorismo. Nosso objetivo é levar a transformação através das atividades práticas, da vivência. E a Cafeína ela surgiu muito desse lugar de que o empreendedor ele nasce para poder fazer aquilo que quer, na hora que quer, do jeito que ele quer, com o recurso que ele quer. Mas às vezes quando o negócio tem 1, 2, 3 anos, ele começa a precisar se profissionalizar. Então a Cafeína ela vem dentro de um espaço para poder desenvolver essa pessoa que começou com o recurso que tem, mas que chega um momento na vida dela que ela precisa ter mais recursos. Obrigado. E aí dentro desse processo, quando a gente se iniciou, a gente percebeu que a gente era uma escola de negócios, que a gente queria trazer ferramentas, porque às vezes as pessoas não sabiam fazer, sei lá, um planejamento, ou não sabia fazer uma gestão financeira. Então a gente pensava, não, vamos aqui entregar a ferramenta para essa galera e ela vai fazer acontecer. E aí a gente percebeu e descobriu uma outra coisa no meio do caminho, já entendendo de empreendedorismo, porque a gente conhece as coisas também no meio do caminho, e a gente percebeu que não era só ferramenta. Era desenvolvimento humano, porque muitas vezes a gente não consegue fazer certas coisas porque nós temos alguns bloqueios e crenças que nos acompanham desde a nossa história lá no passado. Então é como se fosse necessário ter consciência, quebrar essas crenças para que a gente conseguisse, antes de ser um empreendedor, antes de ter uma empresa incrível, ser um bom empreendedor. Então a Cafeína ela vem através de aulas práticas, trazendo essas vivências para ajudar as pessoas a fazer dar certo até dar certo e levar a atitude empreendedora para a sua vida mesmo. Muito legal, Ana. Mais pra frente eu espero que você conte um pouquinho também da metodologia Claro. super diferenciada e fora do tradicional, que é um dos pontos, acho que, mais interessantes da escola. Pode deixar. Que eu achei... Como o tema é educação empreendedora, a gente já Isso, falou muito sobre isso. eu pesquisando recentemente, fiquei encantada. Ai, fico feliz. Pode falar, Marcos. Bom dia, meu nome é Marcos Domingues, eu sou vice-presidente da Junior Achievement, sou empresário, mais de 30 anos de experiência, já fundei alguns negócios, como eu gosto de brincar, eu já quebrei 3 empresas e o tornozelo. Então, essa é a minha trajetória, empreender até dar certo. Eu gostei do você fazer dar certo até dar certo. Achei bem bacana isso, Ana. E eu acho que na Junior Achievement a gente está fazendo todo um trabalho, é uma instituição de desenvolvimento do empreendedorismo em escolas públicas para populações também vulneráveis. Isso não quer dizer que é só para essas escolas, mas é como é que a gente ensina as pessoas e principalmente os jovens a empreenderem, inclusive empreenderem sua carreira. Isso faz parte do trabalho também, de como é que eu vou aumentar a minha empregabilidade e empreender a minha carreira nessa jornada. Fizemos agora na Fonte Nova um evento para mais de 6 mil jovens de escolas públicas, onde trouxemos expoentes que se identificam com esses jovens, ou os jovens se identificam com ele, porque também vieram de comunidades de rua, são comunidades de baixa renda, são pessoas que, igual a Ana Teles, era uma pessoa de rua, em situação vulnerável e virou uma empreendedora, com produtos em mais de 5 países. O Iago da Traz Favelas, são pessoas que se conectam com a jornada dessas pessoas da escola pública. Então ensinar empreendedorismo para essas pessoas é muito importante, seja para eles montarem o negócio deles, seja para eles também virarem empreendedores ou profissionais de sucesso nesse contexto. Então isso é um pouco do trabalho da Junior Achievement. A gente tem programas como esse, a gente tem o programa Empresário Sombra, que o jovem acompanha o trabalho de um empresário durante todo o dia, vendo desde reuniões, a aprovação de pagamentos, a processos seletivos, entrevistas, seja lá o que aquele empresário tiver que fazer, está na jornada dele ao longo do dia. Até mesmo programas como Mini Empresa, onde a Júnior ajuda aquele aluno a montar uma empresa. Como é que ele tem? Como é que é a educação financeira? Como é que é o trabalho para gerir pessoas? Desde fazer o brigadeiro para vender na rua, na escola, na comunidade, seja para montar algo como uma rede de costuras, montar outras experiências nesse sentido. É muito bacana o trabalho que a gente desenvolve e do qual eu sou um apaixonado de poder levar essa minha experiência de empresário para outros, né? Para inspirar outras pessoas. Muito legal, Marcos. Eu acho que, ouvindo você traz uma perspectiva para esses jovens que muitas vezes nunca passou
pela cabeça deles se ver naquele local, ter essa oportunidade, né? Crescer dentro de um ramo que ali muitas vezes não é viável, né? Exatamente, Stephanie. E principalmente é o que a gente vinha falando mais cedo, menos do que eu falar para esses jovens de classe média baixa, que às vezes é difícil se verem em mim como um empresário e se inspirarem, é como é que a gente identifica pessoas que são deles e que têm a realidade deles, porque passam por vivências e dificuldades que eu não consigo me colocar, por mais que eu tenha empatia e queira me colocar no lugar deles, eu jamais vou vestir aquele sapato, porque eu não consigo entender, eu não passei por isso, eu não vivi na rua igual a Ana viveu 2 anos e meio. Então assim, esse tipo de história, eu não sei o que é se superar nesse nível de transformar, isso é outra coisa que a gente precisa entender para poder fazer com que essas pessoas entendam isso também. E os jovens, aí eles se comunicam, eles se identificam naquelas jornadas, porque as dificuldades são as mesmas, as necessidades são as mesmas ou parecidas. Acho que tem uma coisa bem interessante que você acaba trazendo para essas pessoas, uma das coisas mais importantes, que é referência. Isso. Porque a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente vê. Então, se existem só 3 caminhos nesses lugares para se seguir, ou 4 ou 5, são muito poucos. É como se vocês abrissem um leque de possibilidades na mente dessas pessoas. E isso traz esperança, isso traz perspectiva de vida, sabe? Então, é algo assim surreal, perspectiva de vida pra gente é tudo. Eu falo e repito isso. Qual a perspectiva quando eu vejo uma pessoa na rua? Assim, e como é que eu posso mudar essa perspectiva de vida dessa pessoa, né? Maravilha. Samuel? Meu nome é Samuel Sobreira, atualmente eu sou vice-presidente da Liga Empreendedora. E a Liga, é incrível estar nessa mesa porque eu percebo que a nossa premissa inicial, que era transformar o ambiente universitário, está presente na Escola Cafeína e também na Junior Achievements. Porque assim como você quer transformar a vida dos jovens, entregar essa perspectiva, a gente nasceu também com esse formato, de querer entregar uma transformação, um ambiente mais prático, mais voltado para empreendedorismo e inovação, que é uma coisa que, assim como a Ana falou, abre portas e entrega um leque de oportunidades que, para o jovem de hoje em dia, às vezes expande a mente no formato que a gente não tem como imaginar, né? Então, inclusive, para a gente empreender é uma coisa que muda um pouco esse sentido, não é somente criar uma empresa, mas empreender é também estar no podcast dele, é você entregar um conhecimento qualquer na rua que seja, é você estar em eventos, empreender é mais do que somente criar um negócio. Então a Liga Empreendedora ela nasceu com esse principal intuito, que era transformar a universidade, entregar essa prática para os alunos de fato. E a gente vem de uma jornada que é até um pouco engraçada, porque a Liga ela é muito nova, ela é muito recente, ela tem 4 meses que nasceu de fato essa Liga como instituição. Mas esse movimento empreendedor, ele já vem desde 2019, até antes, talvez, se a gente for puxar lá para trás, né? Uma professora chamada Isabel Sartori foi a precursora disso, incentivando os alunos a participar de competição, levando esses alunos para os eventos de empreendedorismo e inovação, né? E em 2019, a equipe Cafeína, motivada por Isabel Sartori, pois é até engraçado falar, porque esses mesmos alunos criaram um nome que era Equipe Cafeína. Que de energia, entendeu? E era nesse formato mesmo, eles são muito energizados, sabe? Então, a Equipe Cafeína representava esse grupo de alunos. Esse grupo de insanos, né? A gente tem o termo insanos como uma coisa que é bem disruptiva, de fato. Então, em 2019, eles foram incentivados por Isabel Sartori, foram para o Hackathon da NASA, e lá eles desenvolveram uma solução para resolver os microplásticos do oceano, retirado no caso, e foram campeões. Foram para o headquarter da NASA, participaram, começaram a expor esse produto para o mundo. Eu sinto muito orgulho da gente da Bahia, né, velho? Exatamente. Então, e também é muito incrível, porque eu não sou daqui de Salvador. Poxa. Mas, e eu vejo aqui na Bahia esse potencial que as pessoas lá fora às vezes não enxergam. Então, quando você vem pra cá e você vê nesse ambiente como que o baiano é forte, como que o baiano merece reconhecimento, é o que dá vontade pra gente criar esses movimentos, criar Junior Achievement, estar com a Escola Cafeína, criar a Liga Empreendedora pra começar a fortalecer mais ainda esse nosso ecossistema, né? E trazer esse reconhecimento que a gente merece. Eu até me considero um baiano, por mais que eu não seja aqui, mas já amo essa cultura. Desde 2010 a minha história começou a se formar, né? Aqui em Salvador. Então, e trazendo também essa questão do ensino e transformação dessas vidas, a Liga ela conta hoje com 3 pilares muito importantes, que são capacitar, conectar e criar. Então a gente capacita esses jovens para que eles consigam de fato se tornar bons empreendedores. Mesmo que você não seja uma pessoa que quer criar um negócio, você pode ser um empreendedor, você pode estar aí nesses ambientes que nem eu falei. Então é entregar uma trilha de conhecimento desde o início até o final do que o empreendedor tem que ter para ser esse bom empreendedor, para que eles consigam até mesmo ser incentivados e que construam os negócios. Eu mesmo, inicialmente, não entendi o que era empreendedorismo. Foi uma coisa que mudou a minha perspectiva. Então, a gente começa a
perpetuar isso nesses alunos, né, nesses estudantes. Então, continuando um pouco mais do que aconteceu com a Liga e esse movimento, a pandemia, na verdade, foi o que jogou um balde de geografia nos meninos, porque eles estavam iniciando essa Liga Empreendedora na UFBA, né? Porém, a pandemia e a Liga era uma coisa presencial, onde eles participavam, tinham o Marmite, que era um ambiente onde eles marmitavam e conversavam sobre empreendedorismo e inovação. Então, era marmitar, e o Meet se tornou o Marmite, né, nessa trajetória. E aí... interessante, a criatividade. Eu sou engraçado. Sensacional, gente. E aí, esse é o grupo que a gente tem. Então, são coisas surreais que nascem dali desse movimento, né? Porém, como a gente também é formado hoje em dia por uma equipe muito de pessoas que têm demandas, né? Trabalham, têm startups, são sócios de startups, eles não conseguiram mediar como criar a liga e como entregar o negócio, como focar no Ocean Ride, que é o produto da cafeína, né? E por isso eles acabaram não conseguindo tirar do papel a liga. Então eles planejaram, imaginaram, mas não conseguiram tirar do papel. E nesse ano de 2023, eu apareço novamente na UFBA depois de voltar do exterior e conheço Isabel Sartori, me entrego na matéria dela. E é engraçado, porque isso é a transformação do universitário. E a gente fala até que é o avatar modificado, é o avatar evoluído, né? Então, eu era aquele aluno que, na matéria de Isabel Sartori, que é uma pessoa que incentiva muito equipes e grupos de comunicação, Stephanie, até aluna dela, ele sabe disso, ela começou a expor que o formato da matéria dela era ter que comunicar com pessoas. Mas eu tinha encontrado um ambiente onde eu não estava tão confortável assim. Porque, às vezes, você se decepciona com algumas coisas que você vê, ainda mais quando você fala de outras pessoas. E eu levantei a mão e falei, Isabel, eu não quero fazer nada em grupo, não, eu quero fazer sozinho. Se eu conseguir entregar sozinho, eu posso. Ela perguntou o motivo, eu dei alguns motivos lá que fizeram ela reconhecer o meu argumento. Então eu passei o semestre todo sozinho. E ela entrega sempre, ou você faz uma prova teórica, ou você faz um hackathon, que foi o que os meninos fizeram, participar de uma competição. E eu falei, não, eu vou pela teórica, eu acho que o hackathon, inclusive o hackathon é um hack com maratona, né? O hackathon. Então eu achava que era uma coisa de computação, desenvolvimento, coisa que não era da minha área, não era da minha praia. E eu falei, pô, por que eu vou fazer isso? Não vejo sentido em participar desse negócio aí, não é... O meu modelo não funciona assim. E aí passei o semestre todo assim, porém, no final, virou uma chave, rolou um estalo por conhecer Fernanda, que é a presidente da Liga Empreendedora hoje em dia. E ela começou a me provocar em relação a, se você fosse pro hackathon, você perderia pra mim. E eu sou um cara muito competitivo. Então eu falei, quer saber? Eu vou nesse hackathon, então eu vou provar que eu vou ganhar de você e você vai ficar em segundo colocado. E aí um amigo meu ia participar, fui pro hackathon com ele e foi uma imersão que mudou a minha vida. Eu me transformei esse avatar modificado, de fato. Lá foi para Obras Sociais em Manduce, pelo grupo Rede Mais, que é onde eu trabalho hoje em dia também, além da Liga. E você vê que você pode entregar uma solução onde de fato você resolve e impacta vidas. No caso, Obras Sociais em Manduce é uma ONG, no caso, sem fins lucrativos, que ajuda os pobres, que nem Santa Dulce fez. Então, foi um momento incrível, onde foram 48 horas de imersão presencial, onde nem para casa a gente foi, porque a gente poderia dormir, se alimentar lá naquele local. E foi lá que eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Então, eu nunca tinha feito um Canva, por exemplo, um slide assim, de apresentação. Não sabia o que era um pitch, que é você se apresentar ou apresentar seu negócio, né? Então, foi se desenrolando, até que, na hora do pódio da premiação, Fernanda foi a segunda colocada. A minha equipe nem pisou no pódio. Por mais que a gente tivesse o melhor pitch, a gente não tinha completude da solução, né? Então foi muito triste. E aí aconteceu uma coisa que na minha vida não acontece. Eu não choro. Mas eu chorei nesse dia. Que eu não ganhei. Eu esperava tanto que eu fosse ganhar. E as pessoas que assistiram a nossa equipe se sua expectativa era tão alta, né? As pessoas colocaram a expectativa. Tipo, Samuel, você vai ganhar. Tipo, a sua equipe já é campeã. E aí quando vai a premiação, eu falei que, inclusive, foi até engraçado, porque a minha equipe era a equipe Rocket. E tinha uma equipe lá que era Ro alguma coisa no final. Aí na hora que ele foi falar equipe Ro, aí não é, gente. Aí, velho, foi muito triste, velho. E foi depois dali que eu percebi, até me encontrei como problem solver, que é resolvedor de problemas, né? Sempre desde pequenininho eu me metia na situação. Então, pô, Marcos, precisa de alguma coisa. Eu falava, pô, por que você não vai por esse caminho aqui? Talvez seja esse caminho. Eu não sabia o que era isso, né? E aí, problem solver é essa pessoa que resolve problemas, e foi lá que eu descobri isso. E aí foi se desenrolando, surgiu a nova gestão da Liga, comigo com Fernanda, nada como presidente ou como vice, né? Fomos os nomeados aí para essa nova gestão.
juntamente com os fundadores, que é a equipe Cafeína, Pedro Dantas, Genilson Brito, Antônio Rocha, Isabel Sartori, que é a professora. E nós somos um grupo muito plural, então não é somente UFBA, né? A gente tem desenvolvedores que são de fora, pessoas que auxiliam, a gente convida palestrantes para participar das capacitações, que são pessoas com mais expertise, que podem ensinar esses jovens de fato, né? Então é um pouquinho da liga, acho que eu me estendi um pouquinho, vou dar um break, depois a gente fala mais sobre. Massa, Samuel, eu tenho muito orgulho assim, de ser UFBA também, faço parte da liga, né? Acho Exatamente. Que não comentei essa parte. E, assim, também não sou de Salvador, mas eu sinto que a UFBA, ela me faz ter um pezinho, assim, um pouco mais baiano também. Eu tenho muito orgulho da faculdade onde eu estudo, da instituição que eu faço. Eu acho que a gente tem um potencial surreal de transformar o mundo. Isabel sempre fala que, tipo, tudo, né, a professora que Samuel comentou, que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente não tá fazendo para uma disciplina ou para o trabalho, não, a gente tá fazendo para o mundo. Sim. Isabel, inclusive, vai ser minha orientadora de TCC, e ela, não, isso aí vai ser artigo, a gente vai vender para... Eu, calma, Isabel, eu só quero fazer meu TCC por enquanto. Mas é muito bacana a gente ter professores e alunos e instituições e que tenham essa mentalidade de ir para o mundo, sabe? De voar muito longe, e eu sei que Salvador e a Bahia têm esse potencial. Também vim de Empresa Júnior, passei 4 anos no movimento Empresa Júnior, que é outro movimento surreal, que tem um poder transformador gigantesco. E aí, falando, né, de educação empreendedora, eu queria saber, dentro da realidade de cada um, então a gente tem aqui um lado mais, digamos assim, do empresário, aqui a ONG, né, o voluntariado e a instituição de ensino, e eu queria saber, dentro de cada uma dessas realidades, o que vocês acham mais importante dentro da educação empreendedora. Qual é a importância da educação empreendedora dentro dessas realidades? Tá. Vou começar aqui, tá? Vou pegar o seu gancho da UFBA, porque eu também sou aluna da UFBA, mas eu sou de 2009, entendeu? Então eu sou bem veterana. Poderia até ter feito aí um trote com vocês. E é muito legal, porque você falando, eu fiquei pensando assim, nossa, como eu queria ter a professora Isabel, velho. Eu queria conhecer a Isabel, eu digo, Isabel, eu quero conhecer você. Também já quero conhecê-la. Conhecer a Isabel. A gente faz isso E, gente, muito bom, porque assim, eu acho que o primeiro ponto de qualquer educação, independente dela ser empreendedora ou não, é você despertar o interesse do outro em querer aprender. Primeiro ponto básico. Então, quando a gente vem desde lá a escola tradicional, a gente precisa despertar no aluno a vontade de aprender. Porque a gente tem aquela frase assim, de o aluno finge que aprende e o professor finge que dá aula. Porque muitas vezes a gente estuda para passar de ano, estuda para fazer uma faculdade, estuda para fazer um trabalho. Isso não tem tanta finalidade, não tem tanto propósito. Isso só tem um objetivo final e que se não tiver sentido com o que a pessoa quer, ela não consegue entender o porquê ela está ali. Então, acho que uma base, assim, em relação à educação, primeiro, é a gente conseguir despertar esse interesse. E para a gente despertar esse interesse, a gente precisa entender o que está por trás das necessidades, das dores, dos problemas e dos objetivos da maioria das pessoas, porque não é uma mentoria individualizada, é uma aula, né? Então, quando a gente pensa em educação empreendedora especificamente, para mim existem 2 tipos. Existe a educação empreendedora para negócios e existe a educação empreendedora para atitude. Para mim, a educação empreendedora ela vem desde de criança. Inclusive, a Cafeína tem um projeto chamado Sermente, que é a aula de empreendedorismo para crianças e adolescentes, porque a gente entendeu que os adultos eles já chegam com muitos bloqueios e com muitas crenças, que se a gente tiver desde criança, desenvolvendo essa criança e esse adolescente a entender e ver o mundo de uma maneira diferente, ele empreende a vida e depois ele empreende o negócio. Pois é. Porque empreendedorismo tem a ver com atitude, tem a ver com transformação, tem a ver com você olhar o problema e falar assim, opa, tem uma oportunidade aqui, entendeu? Tem a ver com aonde você vê problema, você sabe que existe uma solução e que você pode não só estar enxergando naquele momento. Então, quando a gente pensa nessa divisão de educação empreendedora enquanto desenvolvimento humano, no lugar de as pessoas que têm medo, você desenvolver coragem, as pessoas que são disciplinadas, você desenvolver disciplina, as pessoas que não são determinadas, você desenvolver esse lugar de fazer dar certo, você consegue não só levar a ferramenta para que elas façam acontecer, mas principalmente levar a mentalidade de que se eu não tiver a ferramenta, eu crio uma. E esse é o caminho, sabe? Então, assim, quando a gente pensa a importância da educação empreendedora, que foi um pouco da sua pergunta desse processo, eu vejo que a gente vive num país que, felizmente ou infelizmente, faz a gente ser empreendedor desde muito jovem, né? Isso é muito bom.
É como se você chegar na realidade de uma escola pública e você perguntar quem tem problema aqui, todo mundo vai levantar a mão. E a gente também pode levantar nossas mãos, independente de a gente ser de um lugar mais privilegiado ou desprivilegiado. Todos nós temos problemas. Então, onde tem problema, há oportunidade. Então, ali você já tem um combustível inicial para você empreender. Só que, muitas vezes, esse combustível inicial faz a gente se mover para começar. Faz a gente se mover para resolver. Faz a gente se mover para fazer a coisa acontecer. Só que, muitas vezes, a gente, nessa mentalidade, vai criando sempre algo hoje para resolver o problema de amanhã. Então, é como se eu vou resolver criar uma empresa aqui agora para poder pagar o meu jantar de amanhã. A gente fica com essa mentalidade de tem como arranjar solução. Quando a gente pensa em educação empreendedora, é como se a gente quisesse transformar esse pensamento de que é possível fazer acontecer, não só no presente, mas no futuro. Você tem como mudar a sua realidade do futuro, pensando no que você vai fazer de diferente agora. Então, a educação empreendedora, na minha opinião, ela vem como um lugar de capacitação. Muitas vezes, quando a pessoa pergunta assim, a cafeína faz o quê? Velho, a cafeína não é para ajudar você a abrir empresa, é para ajudar você a manter. Porque abrir... A gente vai, velho. A gente ainda tem força, a gente tem vontade, tem sagacidade. Mas manter não necessariamente, porque você não sabe o que acontece no meio do caminho. Se você pegar um carro para ir pra Chapada Diamantina, que é daqui pra ali, você não sabe se vai ter buraco, se vai ter acostamento, se você vai se perder no meio do caminho, assim é empreendedorismo. Então, no meio do caminho você não sabe, mas você sabe o início. Você sabe como começar. Porque tem lá no Google Maps que tem um trajeto direitinho pra lhe orientar. Então, a cafeína ela vem para ajudar as pessoas a manterem as suas empresas, não necessariamente a começar. Porque nesse lugar de instabilidade, de dificuldades e de incertezas, a gente precisa fazer as pessoas aprenderem não o passo a passo das coisas, mas a criar os seus próprios passos a passos de todos os momentos que elas precisarem. Então, eu vejo a educação empreendedora como uma possibilidade de mudança de mindset, mudança de mentalidade, de eu não vou aprender tudo agora, mas eu vou ficar em eterno aprendizado, assim, sabe? E eu acho que esse é um formato que a gente pode levar tanto para a escola tradicional, quanto para a faculdade, quanto a gente pode levar para a inovação, para escolas públicas, porque a gente muda a perspectiva de vida das pessoas. E na cafeína mesmo, quando a gente vai dar aula, você até pediu para eu falar um pouco sobre isso, a nossa metodologia, entendendo que a gente quer transformar a forma de pensar e de enxergar o mundo das pessoas, a nossa aula ela não é baseada em teoria. Dentro dos nossos treinamentos de professores, inclusive nossos professores se chamam agentes de transformação. Eles não têm o nome de professor, porque eles sabem que eles têm um propósito muito maior ali por trás. E no nosso treinamento a gente fala assim, você não pode passar mais do que 20 minutos falando. Porque o aluno, ele ouve e ele esquece o que você fala. O que a gente está falando aqui, as pessoas vão esquecer daqui a uma semana. Mas se eles fazem exercício, se eles erram, se eles praticam, se eles conversam, se eles dão aula por nós, eles vão lembrar. Então, a gente treina os professores, os agentes de transformação, a estar ali o tempo inteiro estimulando outras pessoas a serem os seus próprios professores. E nessa metodologia, é como se 80% fosse atividade prática, o tempo inteiro as pessoas colocando a mão na massa de verdade, aplicando ao seu negócio. E aí, assim, a cereja do bolo que faz as pessoas, assim, compreenderem e ancorar o que a gente realmente quer são as nossas vivências. Então, tem cursos que a gente dá dentro de um circo, tem cursos que a gente dá aula fazendo uma cozinha de Masterchef, tem cursos que acontecem num barco. Aí vocês perguntam, o que se fala de empreendedorismo nesses lugares? Empreendedorismo é resiliência. Então, todos esses lugares faz a gente, de alguma forma, se reinventar. E, normalmente, quando você passa por momentos que as suas emoções vão lá no pico, você ancora, você lembra. Por exemplo, você fala assim... Eu me lembro daquele dia que eu recebi o resultado e eu chorei ou eu fiquei mal porque aconteceu tal e tal coisa. Aquilo ali gerou uma âncora em você. Uma âncora naquele momento negativa que te levou para um lugar mais positivo depois. Sim. Então tem âncoras que ajudam as pessoas a se manterem no caminho delas. É como se a cafeína viesse com esses instrumentos, essas ferramentas para... Velho, aqui você não teve coragem, então na sua vida você pode ter também. Aqui você não teve determinação de virar à noite e fazer uma coisa acontecer, na sua casa você também vai conseguir. Então é como se a gente fosse... reprogramando a mente das pessoas que foi acostumada durante 30, 40 anos de uma forma para que elas possam entender que empreender, antes de ser um negócio, é a própria vida. Acho que é um pouco disso, hein? Muito bacana. Fazendo um gancho assim, eu queria também entender de onde surgiu essa metodologia tão diferenciada. Foi você que do nada criou? Como é que surgiu essa metodologia tão diferente assim? Vamos lá. Eu sou de Salvador, na verdade eu sou do interior, sou de Serrinha, sou do interior da Bahia e vim para Salvador para estudar. E a gente que vem do interior, a gente já sabe que tem que sair da nossa cidade se a gente quiser crescer. Porque lá não tem muitas oportunidades de estudo, de crescimento e tal. Então, eu vim para Salvador, fiz a faculdade de comunicação na UNEB, Relações Públicas, e administração na UF, fui fazer as duas ao mesmo tempo. Mas eu sempre quis trabalhar com comunicação. Mas Salvador... Na época, tinham poucas faculdades, poucos cursos. Só para vocês entenderem, a gente até hoje não tem um curso de publicidade, uma faculdade pública em Salvador.
E eu queria fazer publicidade, mas eu não podia porque eu teria que ir para a faculdade particular. Então eu pensava assim, já que eu entrei na pública, eu vou investir o que eu posso, o que eu puder, em cursos extras, porque eu acho que eles vão me dar um embasamento para eu aprender o que eu gostaria. E aí eu ia muito para São Paulo. Porque São Paulo é surreal, assim, o leque de opções e possibilidades que você tem de se capacitar. E aí, toda vez que eu chegava em São Paulo, eu já fiz muitos cursos em São Paulo. Eu já fiz ESPM, já fiz com Bel Pass lá atrás, já passei 3 semanas, já fiz Miami Experience da ESPM, já fiz muitos cursos, nem lembro mais os nomes. E aí, toda vez que eu chegava lá, eu me sentia um peixe fora d'água, assim, do tipo, nossa, a galera aqui tá muito à frente, velho. Primeiro que tudo era termo em inglês, e aí quando eu chegava em Salvador que eu ia traduzir, não, gente, isso aqui existe em Salvador, só que a gente não fala inglês, sabe? Então eu ficava bem assim, tipo, ai meu Deus, tá todo mundo falando grego, não tô entendendo nada. E assim, eu sentia que as pessoas falavam e não era pra mim. A sensação que eu tinha é que existia uma distorção da minha realidade pra deles, e olha que eu sou uma garota privilegiada. Mas eu sentia, tipo assim, os vídeos que passavam eram todos em inglês e ninguém perguntava. Todo mundo aqui na sala fala inglês, era como se fosse um pré-requisito você saber falar inglês. E aí eu voltava, tipo assim, porra, lá eles estão muito além, né? Mas eu não consigo acompanhar. Eu não sei como pegar aquela realidade de exemplos Magalu, de exemplos Coca-Cola, de exemplos Red Bull e aplicar a minha empresa que tem 2 funcionários ou só eu. E eu fiquei, gente, e aí, como é que eu faço? E aí eu ficava nesse processo de, poxa, eu queria tanto que tivesse um curso que pudesse explicar dentro da minha realidade. Porque eu vejo que tem muitas pessoas na minha realidade também, né? De empresas pequenas, para eu conseguir enxergar como é que eu coloco isso em prática. E aí eu comecei a criar as minhas próprias ferramentas. Do tipo, tá, eu aprendi a fazer planejamento nesse lugar dessa forma, que não se aplica a mim porque eu não sou uma Coca-Cola que tem X recursos. Mas tudo bem, eu sou Ana Júlia e eu vou fazer a minha própria ferramenta aqui, se eu quiser planejar dessa maneira. E aí eu perguntava, o que eu quero? Qual o objetivo que eu quero com esse planejamento? Ah, eu quero tal e tal coisa. Então eu vou criar um campo aqui, um canvas. E aí eu fui começando a criar minhas próprias ferramentas. E aí eu comecei a perceber que dava para chegar nesse lugar. Mas até então a cafeína não tinha surgido, tá? Eu trabalhava com comunicação, tinha uma agência, já era empreendedora. Eu tinha uma agência de redes sociais, de social media, e a gente atendia alguns clientes, e todos os nossos clientes eram empreendedores também. Então eu falava diretamente com os donos. Eu não falava com o setor de marketing que atendia a gente. Eu falava com o dono. E normalmente quando você fala com o dono entende que o marketing é quem vai solucionar todos os problemas dele. Ele acha que o marketing é o resolvedor dos problemas e que é tipo assim, é cubo mágico, acontece tudo com o marketing. E isso, pra mim, que tinha um conhecimento básico em gestão, porque eu fazia administração, me gerava um lugar de inquietude. Tipo assim, nossa, o empreendedor, ele não sabe que o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque às vezes ele tá querendo que a gente crie uma campanha pra gerar maior possibilidade de venda, mas ele tá com o processo de venda dele errado, ou ruim, ou então ele quer se divulgar como se fosse a super empresa diferenciada, inovadora, mas ele tem o que todo mundo tá fazendo. Ele não tem nenhum elemento que o diferencia do mercado. Então eu percebi que a gente tinha que voltar a algumas casas para poder fazer um trabalho de rede social legal. E aí eu falei assim, vou criar um curso. Rede social para empreendedor. Aí na época eu falei assim, poxa, eu vou criar um curso assim, não vai ter nem nome de empresa. Tipo assim, tô fazendo um curso de rede social para empreendedor. Aí eu vou deixar isso aqui para lá. Aí uma vez a Petrobras me convidou para fazer um curso de rede social para empreendedor. Tá, eu falei, esse é o momento. Vou criar o nome. Ah, vai ser cafeína, porque café é da energia. Vou botar assim, foi assim que surgiu. E aí você não bebe café? Não bebo café. Engraçado isso aí. A minha energia vem do propósito, assim, é um negócio muito louco. Aí quando eu terminei o curso, eu falei assim, velho, onde é que eu posso levar esse curso para acontecer realmente com os empreendedores? E aí começamos a dar aula de rede social para empreendedor, na Cafeína, que só tinha esse curso. E eu falei assim, mas os empreendedores precisam de outros cursos também. Eles precisam aprender a fotografar bem, do jeitinho que eles podem, com o recurso que ele tem. A gente criou Fotografe Bem com o que tem. Era um curso com celular para você aprender a gerir suas próprias redes sociais com suas ferramentas. Eu falei, pô, mas as empresas fecham as portas por causa de finanças, velho. Vou criar um curso de finanças. Finanças para micro e pequenos empreendedores. Então surgiu a Cafeína dessa forma, tá? Só que a minha mente já ficava ligada sempre como transformar esse curso de maneira adaptada à realidade do empreendedor, porque era a minha dor em São Paulo, entendeu? E aí os cursos foram surgindo assim. Quando a gente lançou o curso de finanças, ninguém comprou. Não é possível. As empresas fecham por má gestão financeira e elas não estão comprando esse curso. Aí minha ficha caiu. Eu sempre tive, assim, vontade, e até hoje eu faço isso. Eu dou aula até hoje, e eu quero continuar dando aula, porque é a forma que eu tenho de estar perto do meu público e entender a cabeça deles. Assim, as pessoas não compram finanças porque elas querem resultados imediatos. Se elas querem resultados imediatos, elas não vão contratar um curso que traga prevenção, porque não é isso que elas querem. Eu falei, então eu vou criar uma formação empreendedora para que ela faça tudo o que eu acho que é necessário quando se fala de gestão.
que aí surgiu a formação empreendedora, que foi o que fez a cafeína, assim, mudar, girar a chave. E dentro desse processo, nessa metodologia, eu entendi que ela precisava ser integrada, ela precisava ter interdependência. Eu precisava fazer de uma forma que a pessoa entendesse que venda se integra com finanças, que se integra com estratégia de negócio, que se integra com planejamento, para ele parar de ter uma realidade de que ele acha que negócio é só rede social, contas a pagar, contas a receber, e o produto ou serviço que ele vende. É como se eu tivesse, tipo assim, velho, eu vou ter que obrigar o empreendedor a entender que é isso aqui que ele precisa passar. Aí eu percebi, porque o empreendedor, ele não sabe o problema que ele tem, e a gente vai desvendar isso pra ele, a gente vai mostrar pra ele que o problema que ele tem é esse daqui. E aí a metodologia foi se formando, eu fui entendendo que dava certo, fui aplicando, fui testando, falei assim, rapaz, não é que a gente transforma as pessoas com essa mentalidade através de ferramentas totalmente ativas, que coloca a pessoa como protagonista e não professor? E aí a gente foi se transformando à medida que a gente transformava as pessoas. E hoje a gente tem um entendimento de quem a gente é, o que nos ajuda a entender quais são os nossos próximos passos também, entendeu? É como se o processo de clareza, ele não vem da noite pro dia. Você precisa vivenciar, você precisa se permitir, você precisa experimentar. E depois que você experimenta, testa, isso vem muita inovação, né? Sim. Testa, prototipa, entende que funciona, você fala assim, pô, é aqui, velho, o caminho é esse, isso aqui tá funcionando. Então a cafeína, ela não nasceu pronta, não. Ela continua se aprontando e vai continuar para todo sempre, Acho que o processo de inovação é isso, né? É cada vez mais ir adaptando, ver o que funciona, o que não funciona, testar, é isso. Usando um termo em inglês, work in progress, né? Gente, tá sempre em atualização, massa demais, assim, eu ouvir essas histórias, são sempre inspiradoras demais. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Vou quebrar aqui o círculo, vou passar para a Samuca. E aí, Samuca, qual é a importância da educação empreendedora no viés de liga de uma instituição de ensino? Você está ali um pouco mais próximo desses alunos, diferente da Ana Ju, que já está ali mais com os empreendedores. Qual a sua visão sobre essa importância? Vamos lá, eu queria pegar esses ganchos que a Ana trouxe, porque eu acho que são muito pertinentes, né? Essa questão, principalmente, da coragem que ela quer entregar, essa formação de líderes. A educação empreendedora pra gente é justamente você mudar essa perspectiva pra pessoa de que esses dois formatos que ela tem de entrega, você formar o empreendedor e formar, no caso, tanto ajudar a empresa, mas manter. Então, fazer essa brincadeira é a educação empreendedora no final das contas pra gente. Então, quando a gente traz pra liga, pra nossa gestão, muitas pessoas pensam que uma liga é aquele grupo de estudos. Pessoas que se juntam, pessoas que estão ali falando sobre um tema, debatendo sobre o tema e somente isso. Então, até nisso, na verdade, eu coloco a educação empreendedora como ponto focal pra gente. Porque a gente pensou assim, pô, eu não quero fazer somente mais uma liga, né? Então, a nossa metodologia, a nossa criação, o nosso formato de criação também veio muito pelas dores. E a nossa dor era justamente, se a gente não tem prática, o que a gente pode fazer para resolver essa prática? É fazendo um grupo de estudos? Talvez seja. Mas a gente também quer que as pessoas que estejam com a gente aprendam sobre o que é ser empreendedor, o que é empreender, de fato. A gente quer desmistificar. E até tem uma coisa que acaba sendo demonizada, até no mundo, mas entre pessoas mais tradicionais, que empreender é uma coisa negativa. Que empreender não é um caminho bom. Então é desmistificar essa cabeça, principalmente dos estudantes, para que eles pensem, se enxerguem e vejam, eu sou empreendedor mesmo que eu não crie uma empresa. Então vai desde aí. Então a Liga hoje, a gente tem um formato que é essa aproximação dos alunos com o sistema de inovação. E aí nós somos muito voltados para a inovação. Então é mais a questão de startups, a gente tem esse nicho que acaba surgindo com a Liga, né? Então, da mesma forma que a gente quer ensinar aquela pessoa até o microempreendedor, a gente quer que as pessoas olhem todas as vertentes que existem no empreendedorismo, que as pessoas entendam esse formato e que elas se encontrem e se enxerguem de fato, né? Então, a Liga foi a nossa ferramenta, né? A gente criou a Liga e foi a nossa ferramenta, de fato. E a gente foi construindo, passando por esses percalços, quando a gente ainda passa, esse work in progress que ainda está acontecendo, no caso, né? Pra gente. E essa realidade que você encontrou de São Paulo, você não entender termos em inglês, por exemplo, a inovação Leou. Piorou, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai chegar pra uma pessoa e falar assim, vem cá, você sabe o que é o MVP? Que é uma coisa que, pra quem sabe de inovação, é muito simples. Mas a pessoa que geralmente que pensa em MVP, até mesmo eu que sou um ex-jogador de futebol profissional, eu penso que MVP é Most Valuable Player. É o melhor jogador que tem. Mas não é MVP. Não é mesmo. Né? Tipo, MVP não é isso no mundo da inovação, né? Então, como é que a gente pode entregar esse ensinamento para as pessoas?
Então, hoje em dia, a Liga, a gente mentora alunos, né? A gente pega esses alunos, a gente traz para próximo da gente. Então, a gente vai desde a base, querer ensinar a base, a gente formou hoje uma trilha de conhecimento. Então, a gente tem capacitações abertas na Liga. E foi aí que a gente caiu no dilema inicial. Quando a gente formou a Liga, a gente pensou, pô, a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente não quer fazer somente mais uma Liga. A gente quer que a educação empreendedora, ela de fato aconteça, que ela, inclusive, se perpetue pelas próximas gerações que virão, e que a gente transforme o olhar das pessoas sobre Liga. Então, a gente às vezes chega em ambientes e fala, nós somos uma Liga empreendedora. As pessoas falam assim, pô, beleza, você estuda sobre empreendedorismo, massa. Não, pelo contrário. Então a gente pega projetos na Liga, é muito mais entrega de projetos, né? E com esses projetos vem essa entrega da praticidade e a transformação desse avatar evoluído. Então quando a gente pega o aluno na universidade, tanto do formato da base e a trilha de conhecimento, as capacitações, a gente pensou inicialmente, pô, vamos fazer a capacitação para o membro da Liga. Se você é gestão da Liga, você vai aprender o que é empreender da base. A gente vai te entregar desde o início para que você lá no final se torne um bom empreendedor. Mas aí, esse foi o grande dilema, porque, pô, será que cumpre o propósito? Será que pegar 10 pessoas tá impactando o suficiente? Não tá. Então foi ali que a gente pensou, vamos fazer com que as pessoas, o ecossistema todo se modifique. Não somente as 10 pessoas, o grupo de estudo. Nisso a gente criou um braço da Liga, que são as capacitações abertas. Hoje em dia, nessa semana agora, a gente trouxe Carol Costa, que é uma empreendedora, ex-sócia da Cubus Academy e da Cubus, no caso, como a Road, Cubus Tecnologia. E ela fala sobre MVP, prototipagem, então a gente está fazendo mais voltado para inovação, mas também pensando em como é que a gente torna a pessoa desde o início, assim como a Ana falou, de transformar desde a criança, para que ela entenda, transformar o aluno também para que ele entenda o que é esse ecossistema que a gente vive hoje em dia, né? Então, e aí exemplificando um pouco mais das nossas vertentes, saindo um pouco dessa questão, a gente hoje entrega para as pessoas que são nossas parceiras e para os nossos estudantes. A gente coloca eles em competições para que a gente comece a fomentar isso, esse sistema de inovação. A gente coloca eles em eventos, divulga esses eventos. Então, digamos que o Hub Talks está acontecendo aqui. Esse Hub Talks, quando for sair para o ar, a gente vai chegar e falar, galera, presta atenção. Aqui tem uma mesa com 3 pessoas importantíssimas para o ecossistema, que tem desde o Journal Achievement, que é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, até uma pessoa que tem uma escola cafeína, que vai entregar 2 produtos incríveis que podem te formar, que podem te transformar. Então conheçam essas pessoas, olhem esse podcast, aprendam sobre, porque não somente em um momento, que ela falou, 20 minutos de ensinamento, pode até às vezes, quando passa 21, já a pessoa já esqueceu o que está acontecendo. Então, a todo momento a gente joga muito conteúdo para eles, para que eles, e até mesmo escolham, né, onde eles querem estar, eles mesmos se formarem. E aí, com isso, a gente colocando as pessoas, muitas vezes esses alunos não têm experiência. Então, como eu, por mais que Isabel Sartori tivesse me colocado para essas competições, eu fui conhecendo o que era o Hackathon, porque ela ensinou, mas nem todo mundo tem mais Isabel Sartori, que nem você falou. Então a gente pega e fala, olha só. Maravilhoso. Inclusive a gente até pensa, porra, vamos fazer clones da Isabel Sartori, pra gente ter vários Isabel Sartoris em várias universidades, até na escola, enfim, aonde for, para que esse conhecimento e essa vontade e esse saber ensinar, porque com ela é divertido, com ela entrega formatos que a gente quer estar com ela. Então a gente até fala assim, velho, Stephanie, eu falei, Stephanie, pegue matéria com Isabel, velho. Pegue matéria com Isabel, porque Isabel vai mudar a sua vida. Isso ela já estava entrando pra Liga. Né? É muito interessante, assim, o meu curso é noturno, então eu trabalho durante o dia, no final da tarde eu vou pra aula. E aí eu tenho aula até 10. E eu só tinha a possibilidade de pegar essa disciplina 7 horas da manhã. Então, pra eu cursar essa disciplina, alguns dias na semana, o meu dia vai de 7 da manhã até 10 da noite. Qual é a disciplina que ela dá lá? É um pouco complicado, porque o nome da matéria dela é Informática Aplicada à Administração. Mas não tem nada a ver com isso. E as pessoas pensam que ela é uma pessoa de informática, mas ela não é pessoa de informática. Tipo assim, né, é complicado, ela ensina tanta coisa pra gente, entrega aí, tanto conhecimento. No final das contas, tipo, e pra mim é muito cansativo ter essa rotina alguns dias da semana. Só que eu tenho mais vontade de ir pra aula dela, que não faz parte da minha grade do meu curso, que eu pego como optativa às 7 horas da manhã, do que as minhas do meu curso, que... Gente, vocês estão entendendo? Entendeu? Porque ela sabe tudo sobre isso, né? Sobre como você se conecta. Tipo, eu odeio acordar cedo, mas
eu não tenho problema em acordar 7 horas pra ir pra aula de Isabel, entendeu? Pronto, é isso. É muito do que você falou e do que Samuca tá falando também. Então é muito surreal. Sabe o que eu lembrei? Eu, antes de ter a cafeína, eu queria muito dar aula na UFBA de administração. E eu falei assim, poxa, eu vou ter que fazer mestrado, doutorado. Eu ficava tipo assim, isso é muita teoria, meu Deus, eu não vou aguentar passar por esse processo pra dar aula. Aí chegou um momento quando eu nem sabia que eu tinha essa vontade de trabalhar com desenvolvimento, com educação e tal. Quando eu me vi na cafeína e vi sentido pra mim, eu esqueci a UFBA. Eu tipo assim, não. Porque se essa professora maravilhosa, ela tem o nome de um curso que não traz atratividade pros próprios alunos. Nossa, eu me lembrei até do Titanic, que eu tava falando assim, é muito difícil você pegar uma instituição que é muito tradicional, mas ao mesmo tempo, velho, olha o movimento que ela tá fazendo lá dentro. É como se estivesse pensando em alguma coisa, pô, vamos ter outras pessoas dessa lá dentro pra ver se a gente muda. Sim, se a gente faz essas pessoas terem vontade de acordar às 5 horas da manhã, porque a aula é legal, velho. É isso que a gente precisa despertar com a educação, sabe? Eu falo muito pra gente não ficar quieto. Fica tranquila. Bom, agora mudando totalmente o contexto, mas também falando sobre jovens, sobre empreendedores, como você visualiza a importância da educação empreendedora dentro da Junior Achievement? O Stephanie e pessoal, a educação empreendedora dentro da Junior é vista de uma forma tão, como é que eu digo assim? Primordial. É tão o propósito do nosso negócio que é uma instituição de 100 anos. Para a gente começar por aí. Esse ano nós estamos na 2ª indicação ao Prêmio Nobel da Paz. E há 100 anos sempre foi com esse estímulo empreendedor há 100 também. anos ensinando educação empreendedora. Vocês estão junto com o Sebrae. Pois é. Então assim, é uma instituição americana. Estamos há 40 anos no Brasil, há 20 na Bahia, quase 20, eu vi um pouquinho mais de 20 na Bahia. Eu estou na Junior há 2 anos. E aí, trazendo todo esse processo, a minha angústia de nunca pensei em dar aula, nunca pensei em ser professor, porque minha rotina não encaixava, mas sempre pensei assim, como é que eu multiplico e impacto outras pessoas? Como é que outras pessoas podem sugar desse meu conhecimento de 30 anos de empreendedorismo? Não pode ficar guardado só comigo e só dentro das minhas empresas, daquelas pessoas que estão perto de mim. E aí eu encontrei a Junior, na verdade um amigo me chamou, e falou assim, Marcos, quero que você faça parte desse projeto. E aí eu fui entender melhor o que era o projeto e a amplitude de como a gente impacta. Então, igual eu estou te falando assim, ensinar educação para a gente, para essas pessoas, ela é elevada a tal nível que a gente está há 100 anos nisso. São 2 indicações ao Prêmio Nobel da Paz, porque a gente acredita tanto que o empreendedorismo pode mudar a vida das pessoas. Inclusive, a gente pode contribuir para a paz. Um dos palcos de maior cenário atual de guerra, que é Israel e Palestina, eu tive lá há 90 dias. Eu tive em Ramallah, na capital da Palestina, visitando escolas públicas com a Junior Achievement para entender como os jovens, dentro daquela realidade, são impactados pelo empreendedorismo para conseguirem enxergar um mundo de oportunidades fora de uma realidade que às vezes é muito restrita. Isso não é muito diferente da gente aqui no Brasil, quando a gente entra para situações e comunidades e regiões extremamente perigosas, extremamente vulneráveis, que muitas vezes estão esquecidas pelo poder público, que a gente sabe N motivos, e lá dentro aqueles jovens são disputados, como você estava falando assim, muita oportunidade para muita coisa, o cara ainda tem que ser empreendedor, ou ele vai ser empreendedor como uma oportunidade de sobrevivência. Eu acho que o Samuel falou que ainda era mal visto ser empreendedor no Brasil. Eu me recordo assim, eu sempre quis ser empreendedor. Minha família veio de uma parte empreendedora e outra parte de funcionários públicos. Você tem que fazer concurso, você tem que fazer concurso, você tem que fazer concurso. Exato. Então eu era visto tipo assim, um patinho feio da família, a ovelha negra que não quer fazer concurso. Né? Você tá louco. Tipo assim, empreender é para aquele que não deu certo, aí não conseguiu fazer nada, passar num outro concurso, vai empreender para você ver se dá certo, vai abrir uma lojinha, qualquer coisa disso. Ou então, cara, quando eu aposentar, vou pegar minhas coisinhas, meus tempos e vou abrir uma lanchonete, vou abrir uma pousada. Eu vou ser empreendedor depois que eu trabalhar e tiver sucesso em alguma coisa. Aí depois eu vou ser empreendedor. É para as horas vagas ou para quando eu me aposentar. Essa é a história de empreender no Brasil. E a gente tem pessoas fantásticas, tem empreendedores fantásticos no Brasil. E na Bahia também.
E despertar isso nos jovens, para a gente, é muito importante, porque a gente acredita que pode mudar a realidade dessas pessoas. A gente precisa conectar essas pessoas com a realidade dela, igual a gente estava falando do NowFest. E como esses jovens vão, eu acho que, principalmente os jovens, né, nessa mesa, a gente está falando em visões diferentes. A Ana Júlia trabalha já com um empreendedor que já começou, já decidiu que quer ser quer ser empreendedor, seja está empreendendo ou está numa jornada de busca disso. O Samuel com jovens num outro nível de maturidade, que estão em uma formação para serem empreendedores, para serem empresários ou ajudarem nesse sentido. E tem uma referência de alguma forma, né? Isso, e no começo de uma educação. Ele está se formando ainda antes de entrar no mercado de trabalho praticamente. E a gente está formando a base dessas pessoas. Estão num lugar muito desafiador. O jovem, não é o jovem dos 20 anos, é o jovem dos 10, 12, 13, 14, 15 anos. Como é que a gente mostra para esse jovem que ele tem uma oportunidade, que ele não precisa suprir suas vontades, que ele não precisa olhar, as pessoas não podem olhar para ele e falar assim, olha, não, empreender não, isso não é para você, você tem que arrumar um emprego. Desde eu arrumar um emprego para vender ovo de codorna no sinal, é empreender. Isso não é um emprego, a gente pode estar falando de aberrações do jovem estar trabalhando nesse tipo de coisa, mas como é que a gente traz essa realidade? Ele precisa levar dinheiro para casa, ele precisa botar comida na mesa, já é o desafio. Ele precisa se provar, muitas vezes como negro, de que ele também pode chegar num lugar diferente, como mulher, como uma série de coisas. Igual eu vim da Palestina, em Israel e na Palestina, conheci mulheres fantásticas que vivem em momentos de adversidade e que são assim, empreendedoras, estão fazendo a diferença. E trazer isso para cá, como eu disse, a Ana Teles aqui, como uma empreendedora que veio de uma realidade de rua, isso faz parte do nosso negócio. Como é que eu mostro para esse jovem? Eu disse, olha, tá certo, agora como é que a gente vai fazer melhor? Não é que eu não quero que você, não estou incentivando o jovem a trabalhar para vender coisa no sinal, mas de pequeno, um menino de 5, 6 anos de idade, não é isso, mas como é que eu pego aquela família e falo assim, vamos aproveitar todo esse potencial que você tem de vender o ovo de codorna, de vender o brigadeiro e tentar trazer uma educação financeira para aquilo. Como é que eu trago essa costura que você faz, esse abadá, essa trança, para fazer o mini empresa dentro das escolas, ajudar esses alunos a ajudarem seus pais com esse processo de profissionalizar um pouquinho melhor. E aí a gente conta com voluntários, com várias empresas que apoiam o projeto. São adolescentes que já estão envolvidos nesse mundo empreendedor com seus pais, famílias, ou pessoas que não? Tem vários programas. Alguns programas você apoia a comunidade através da escola. Outros programas a gente constrói para dar aula dentro da escola. É como se a gente entrasse na grade curricular daquela escola com voluntários e apoiando a escola, ensinando os professores ou capacitando os professores para eles falarem sobre educação financeira com esses jovens. E aí tem programas de 3 meses, tem programas de 1 semana, tem programas de 1 dia, onde você faz 1 dia, 2 dias, igual a gente falou sobre criptomoedas e toda a oportunidade que o mercado de criptomoedas vai. Você imagina você falar sobre criptomoedas numa escola pública e o mais impressionante é que às vezes a gente acha que isso está extremamente distante. A gente tinha um público de 150, 200 pessoas no auditório dessas escolas e muitos desses jovens já programam, estou falando de jovens de 13 anos, já programam, já ganham criptomoeda através dos jogos, já convertem essas criptomoedas dos jogos em 400, 300, 500 reais, um salário mínimo de renda para casa todo mês. Você tem iniciativas de reciclagem sendo feitas que convertem o dinheiro da reciclagem em criptomoedas que geram créditos para serem consumidos por esses jovens comprando em supermercados. Você tem iniciativas de jogos de empresas que querem aproveitar esses jovens para jogarem, como eles melhoram o produto do jogo, como eles ajudam a desenvolver experiências diversas que essas empresas contratam através do jogo, e o jovem ganha um salário mínimo, 200, 500 reais, para ficar jogando a tarde inteira, ajudando a melhorar ou a desenvolver jogos para a comunidade. E daí você
vem com outros expoentes, que aí dali ele começa a pensar, acreditar que é possível, saber que é possível mais do que acreditar, porque vê outros exemplos inspiradores, vê pessoas do lado dele como ele. Diz assim, esse é igual a mim. Eu sei que eu posso fazer também, porque essa pessoa fez, porque ela conseguiu fazer isso. Então aí eu vou desempenhando esse papel. E isso é o que a gente vem fazendo na Júnior, através desses programas que a gente faz na escola. A parte mais bonita desse programa é que vocês estão fazendo isso numa fase de faixa etária mesmo, mais decisiva na vida de um ser humano, assim. Você está abrindo a mente do que ele tem que pensar no futuro, porque muitas vezes o que a gente pensa para amanhã faz a gente dispersar em relação ao que a gente deseja para o futuro, e traz essa referência realmente a criar possibilidades, não para mudar a condição de vida dele naquele momento, mas para mudar a condição de vida dele no futuro. Isso. A gente tem metas na Júnior, a gente dividiu os nossos programas e classificou os programas em algumas categorias. E a gente tem um lá que chama Inspirar. A meta da Júnior Achievement Bahia é inspirar 50 mil jovens dentro dessa categoria. E aí, como é que a gente faz para inspirar esses jovens? Como é que a gente impacta esses jovens? E aí é através de podcasts, através de aulas no YouTube, através de projetos dentro da Fonte Nova, de que pode não ser o capacitar para dar um diploma sobre uma presença no NowFest, um diploma de que ouviu uma hora de podcast. Mas como é que eu inspirei aquele jovem? Como é que eu impactei aquele jovem de alguma forma para que ele ouça isso aqui e diz assim, caramba, eu também posso estar lá, eu também posso ser um desses. E aí eu vou olhar e dizer assim, olha, eles estão falando, deixa eu conhecer um pouco mais sobre a Júnior, sobre a JA. Será que tem um programa desse na minha escola? Será que vale a pena eu fazer isso daí, de eu me juntar nesses... E aí tem um momento muito desafiador que a gente vem vivendo, e eu aproveito esse espaço para comunicar com essas pessoas também. São os diretores e professores das escolas públicas, principalmente. Nós precisamos do apoio institucional das escolas, porque a gente tem recurso, a gente tem vontade, a gente tem condições, a gente tem qualificação para fazer esse trabalho. Mas muitas vezes os professores e os diretores veem como, caramba, é mais uma coisa que eu tenho que fazer, mais um trabalho. Agora meu professor, que já tem que dar aula de matemática, biologia e história, que não tem quase nenhuma correlação, também tem que aprender sobre educação financeira e botar isso na grade curricular e ensinar. Então, apesar dos estatutos, né, da base curricular do Brasil prever algumas dessas aulas, que a gente cria esses apoios às escolas, a gente ainda encontra bastante resistência nesse sentido. Tem exemplos, tem escolas que fazem coisas assim inacreditáveis. Eu conheci uma semana passada que querem receber o nosso apoio, a gente já está costurando para isso. Eles são você imagina, da zona rural de Muritiba, e vieram para participar para o 13º encontro de jovens cientistas aqui na UFBA na semana passada. Ganharam o primeiro lugar e o segundo lugar, criando jogos de educação de sustentabilidade e jogos de matemáticos para alunos. Como é que a gente faz isso e como é que a gente apoia essas pessoas que fizeram rifa para poder pagar a gasolina de uma Kombi para poder estar aqui de Muritiba para cá? Então, assim, tem gente que quer fazer, tem gente que está disposta a construir essa jornada. Como é que a gente ajuda esses que estão dispostos? Então, assim, esse recado para os professores, para os diretores de escola nos procurem, estejam conosco para poder fazer isso. A gente pode ajudá-los. E aqueles que às vezes não veem... Como se vocês pudessem melhorar a condição dos próprios professores. A gente não está ali para dar mais um trabalho. A gente quer ajudá-los a desenvolver a escola. Como é que a gente leva esse tipo de capacitação, de recurso? Mais interesse e engajamento nas escolas públicas. E muito disso não, tudo isso é bancado pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem grandes indústrias querendo trazer isso. Você imagina que tem patrocinadores nossos, tem mantenedores nossos que estão trazendo voluntários, estão bancando programas dentro da escola para poder desenvolver isso, para desenvolver conversas sobre criptomoeda, desenvolver jogos sobre criptomoeda, sobre inovação, sobre liderança, como é que a gente trabalha a liderança, que é uma deficiência que as empresas encontram hoje, comunicação. Então, assim, empreender,
mas também é empreender na carreira, é aumentar a empregabilidade daquela pessoa, porque também a gente acredita que empreender na carreira é um caminho que precisa ser ensinado, né, como alternativa. Muito legal. Sinto que a gente poderia falar mais umas 2 horas aqui tranquilamente. Entendeu? Eu tava aqui pensando em milhares de assuntos ainda, mas o nosso programa já tá chegando ao fim. Então eu queria agradecer muito a vocês 3. São figuras em instâncias diferentes, mas que têm um papel importantíssimo em cada uma das suas atuações. Então muito obrigada, Ana Júlia. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Samuel. Nosso podcast se encerra aqui, falamos sobre dificuldade, sobre desafio, habilidade, tudo que esse universo do empreendedorismo pode oferecer e também estando ali conectados já com esses jovens, com essas mentes que estão ali para se desenvolver e como a Ana Júlia trouxe, né, em querer muito mais aprender primeiro do que estar ali já criando algo novo ou começando a tocar um negócio. Então é isso, a gente finaliza por aqui. Podem divulgar aí os trabalhos, redes sociais de vocês. Legal. Rede social. A minha rede social é @AnaJuliaPaz. Gosto de falar porque eu trago sobre os altos e baixos do empreendedorismo, e a da Cafeína é @Escola Cafeína. O nosso é JA Bahia, é o da Júnior Narrativa aqui na Bahia. A gente tem também o JA Brasil, para quem quiser acompanhar esse trabalho dos jovens que a gente faz aqui no Brasil. E o meu é Marcos C. Domingues, também falo sobre empreendedorismo, sobre esporte, sobre desafios e como a gente vence muita resiliência no que eu conheço aí, rodando um pouco do mundo. Obrigado. Maravilha. O meu é @Samuel Sobreira Real e o da Liga é Liga Empreendedora da UFBA. O meu é um pouquinho mais off, hoje em dia eu sou um pouquinho mais fora da rede social, mas quando eu falo também sobre esporte, empreendedorismo, incentivando a galera para estar participando nesse nosso mundo maravilhoso. Maravilha, galera. Então também não deixem de acompanhar o nosso Instagram, né, @HubSalvador, e fiquem atentos aí nas nossas notificações no YouTube quando a gente estiver aí com esse programa no ar. Obrigada.